Olá, o Gente.com está no ar e a nossa convidada de hoje é uma senhora antropóloga. Ela escolheu Curitiba para viver a aposentadoria, mas quem disse que ela consegue parar de trabalhar? Eu vou reunir só um pouquinho a trajetória desta incansável pesquisadora. Vilma Chiara, 86 anos muito bem vividos. Ela é paulista, passou parte da vida fazendo pesquisas entre os índios, morou 15 anos na França, foi nora de Oswald de Andrade, enfim, eu vou parar por aqui e deixar que a própria Vilma conte um pouco mais dessa jornada para a gente. É um prazer falar com você e eu começo, antes de perguntar qualquer coisa de antropologia, querendo saber como é que você... Posso falar você? Deve? É, porque Olha pelo a pouco que eu te distância. conheço, você não vai gostar que eu fique aqui o tempo todo falando senhora. Então vamos lá, como é que você veio parar em Curitiba? Bom, Essa paulista que morou na França, morou entre os índios, daqui a pouco a gente já vai contar, no norte do país, várias aldeias. escolhemos em Curitiba, porque eu não ia sozinha, escolhemos Curitiba saindo de Teresina, no Piauí, onde fazia muito calor, e eu gostaria de, na minha aposentadoria, vir para o sul, porque eu, na verdade, eu sou do sul do Brasil. Eu nasci em São Paulo. Então, eu disse, quero voltar para São Paulo. Mas quem disse que São Paulo não era mais aquela cidade acolhedora que eu abandonei quando eu tinha em 1965. E o mais parecido com São Paulo de 1965 foi Curitiba. Então, nós descemos de Teresina, viemos pelo litoral, passamos por Bahia, passamos Espírito Santo. Puxa, até que Vitória é uma cidade interessante, vamos ficar por aqui? Não, vamos adiante. Não, vamos até o Rio Grande do Sul, muito bem. Então, a gente passou por Minas, passamos por longe de São Paulo, porque já estava tão encrencado, e passamos por Curitiba e dissemos, É aqui. mas continuamos. Ah, tá. Vamos ver, vamos ao Rio Grande do Sul, porque o meu marido era do Rio Grande do Sul, toda a família Schultz do Rio Grande do Sul. Fomos até Porto Alegre, olhamos assim, e que tal? Não, eu acho que é Curitiba mesmo. Então nós voltamos para Curitiba e aqui ficamos. Bacana, viu? 17 Você falou. anos. Muito bom. Você disse meu marido era do Rio Grande do Sul. Seu marido, que também foi antropólogo, foi um grande fotógrafo, e até por conta disso, eu entro agora na história das pesquisas que vocês desenvolveram durante 15 anos em várias aldeias indígenas do norte do país, que nós temos registros de fotos belíssimas, já naqueles anos de 70 e poucos, né? Mas como ele era um fotógrafo super experiente. Como é que começaram essas pesquisas para a gente já contar o que a gente pode aprender com os índios? Eu conheci meu marido na Escola de Sociologia e Pesquisa, Escola de Sociologia de São Paulo, que é uma escola totalmente voltada para a pesquisa. Então, desde o primeiro ano, fiz 6 anos de Ciências Sociais na Escola de Sociologia, desde os primeiros anos a gente era levada a pesquisar nas ruas da cidade de São Paulo mesmo. Então, fui formada como pesquisadora. E o Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico, ele era o diretor do Museu do Ipiranga. E ele era um grande pesquisador, historiador, e o Baldus, Herbert Baldus, que era o papa da etnologia brasileira, era um pesquisador voltado também para a pesquisa. Enfim, eu comecei minha vida pensando em pesquisar. E calhou muito bem, porque na pesquisa era a maneira de você sair do mundo, ir para um outro mundo. Porque eu sou de um tempo que não havia Brasília, e que havia 2 Brasis. O Brasil da costa e um Brasil misterioso do interior. E a gente ia lombo de burro, com o avião da FAB, enfim, a gente ia como podia. E a ideia era trazer coleções de objetos etnográficos documentados, aí meu marido fotografava, ele fotografava como os objetos eram feitos, como eles eram usados, e também nós fizemos filmes, o centro dos filmes era uma documentação do trabalho indígena. E eu já começo a te perguntar, Vilma, das experiências, porque você ficou 15 anos entre os índios e você é encantada pela sociedade indígena.
sempre fazendo comparativos com o nosso estilo de viver, nós que somos uma sociedade piramidal. Eu gostaria que você explicasse isso. Vamos começar a explicar o que te chama muita atenção, o que nós podemos aprender com eles. É difícil a gente aprender, porque a sociedade indígena, ela é diferente da nossa. E de uma maneira tão fundamental que a gente não chega nem a compreender. Os índios sempre foram tidos ou vistos como preguiçosos, né? Todo mundo sabe. Índio é preguiçoso, índio não gosta de trabalhar. Por que esta fama? Porque eles procederam, eles fizeram exatamente o que fizeram os 300 gregos da maratona, daquele filme, os 300. Uhum. Eles se recusaram a aceitar o domínio do Império Persa e lutaram até a morte. O índio fez a mesma coisa, quer dizer, quando os portugueses chegaram e quiseram escravizá-los, quiseram que eles fizessem o trabalho do outro, eles disseram não, não, de jeito nenhum. Mas como você associa isso hoje com a nossa situação? Quer dizer, o nosso oposto, digamos assim. Bom, hoje aliás, veja bem, a gente chega lá. Hoje existe um ditado que diz, escolhe um trabalho, uma ocupação que você ama, que você tem paixão, não trabalharás um só dia da sua vida. Ora, que contradição. Quer dizer, para o outro você quer que ele trabalhe para você, mas você não quer trabalhar, você quer aproveitar a vida com uma paixão, que é um trabalho, mas é um trabalho glorioso. Um trabalho que te satisfaz. Você fala sempre, você fala com frequência sobre as dificuldades hoje das relações homem-mulher. Que comparativo você faz com o que você observou nas sociedades indígenas e as dificuldades que nós enfrentamos? Bom, o que acontece na sociedade indígena a sociedade, para o índio, é o lugar da extrema proteção. É lá que ele se sente seguro. E a sociedade, ela é concretamente desenhada como um círculo. E vocês sabem que o círculo é uma figura que mesmo para nós ela é importante. É uma figura geométrica, ela tem uma força de contenção. É quase sagrado, inclusive, há comunidades indígenas que não comem pizza redonda, não é? Isso são os Navajo. É? Que não comem pizza porque ela é redonda. Então. Mas os índios onde eu fiquei durante 9 anos, que eu fui e voltei, quer dizer, não fiquei morando lá, mas eu ia em diversas estações do ano, que era para poder compreender esses índios em sua profundidade. Eu fiz a minha tese de doutoramento sobre a maneira deles pensarem o mundo. E a ideia é que eles têm a ideia de círculo, a aldeia é um círculo fechado e a natureza é agressiva e ela está fora do círculo da aldeia. O círculo da aldeia é protegido pelas mulheres, porque as casas são construídas fora do círculo da aldeia e a casa é mulher. É ali que começa a vida social, da casa para dentro. E o papel do homem? O papel do homem é o papel político. Ele é aquele que resolve as situações extremas, as situações, a ação da sociedade é resolvida pelos homens dentro do círculo da aldeia. Bom, eu vou te interromper um pouquinho, nós faremos um rápido intervalo e a gente já volta concluindo essa ideia para a gente entender por que a sociedade indígena conseguiu se organizar nesses papéis e nós estamos meio atrapalhados nisso. Já voltaremos.
Existe um lugar que reúne todas as maravilhas do Brasil. E mais algumas que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Que possui figuras gigantescas esculpidas durante milhares de anos pela água e o vento. E que exibe todo o esplendor de uma das 7 maravilhas da natureza. Que tem no meio do mar uma ilha única, uma biodiversidade sem igual, com uma exuberante reserva ecológica. Que além da água salgada, tem muita água doce, a maior queda d'água do sul do Brasil. Que reúne nas ruas, praças e parques da sua capital a preocupação com um futuro sustentável. Que lugar é esse? Paraná. Prazer em conhecer. Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com a antropóloga Vilma Chiara, que é aposentada, mas não para de trabalhar, como eu disse no início, mora em Curitiba e o tempo todo fazendo palestras, fazendo pesquisas, escrevendo livros. Ela que tem 86 anos, Vilma, e eu vou, antes de voltar ao nosso assunto, como é que você dá conta, Vilma? É difícil. Meu Deus, É difícil, eu sou muito imaginar. agoniada. Não, você é agoniada. Às vezes em que eu a encontro, ela sempre diz assim, eu preciso falar, eu não posso morrer antes de falar tudo que eu tenho para dizer, não é? Não, tem muita coisa. E o pior é que sempre aparece coisa nova. É porque o tempo todo você está olhando para a sociedade e fazendo análises antropológicas das loucuras que a gente está fazendo, não é, Vilma? Não, e sempre aparece uma coisa que eu não tinha percebido antes, né? Então, vem mais uma ideia, vem mais uma informação. Não para nunca, e nunca vai parar. Por isso que eu te perguntei há pouco sobre papel homem e mulher, Tá. que hoje na nossa sociedade ele está meio complicado. É uma coisa que hoje está, assim, na baila, né? É uma coisa que está em foco. Mas eu estava falando que nessa sociedade indígena, que é uma sociedade circular, as casas que são mulher, as casas elas são da mulher, mas elas compartilham a casa com o homem mais velho. Então, aí você tem a mulher e a experiência do homem velho, né, do avô. E porque os mais jovens, os adultos, estão no pátio. Então, essa casa e essa mulher, ela tem uma força protetora da aldeia, porque ela está na beirada da aldeia e ela é aquela força que enfrenta a natureza. Não deixa com que a natureza penetre na aldeia. É toda uma série de cerimoniais, todos os cerimoniais indígenas têm este fundo que é nós aqui e a natureza agressiva lá. Então, quando a gente pensa, fala assim, índio vive em harmonia com a natureza. Não. Vive em desarmonia com a natureza, índio tem medo da natureza, a natureza é ruim, e o índio quer ficar longe da natureza. E quando ele sai da aldeia, ele sai levando como segurança, como uma proteção dele, o canto, porque cantar... É engraçado, a gente tem um provérbio, né? Quem canta os males espanta. E eles também. Então, quando o índio sai da aldeia, que ele vai enfrentar essa natureza agressiva sozinho. Porque se sai em grupo, já o grupo tem uma ideia de uma proteção. Nós nos protegemos. Mas quando ele sai sozinho, ele sai cantando. E como é que eu sei disso? Eu estava com os índios, assim, no meio do cerrado ali, aí, de repente, tem alguém lá longe, né? Fulano de tal está indo não sei para onde, acho que ele está indo para... Eu falei, como é que você sabe? Ele está sozinho. Como é que você sabe? Porque ele está cantando. Naquele momento eu não sabia, mas depois fui arrumando as coisas. Proteger. Quando sai, ele sai cantando. Por quê? Porque o canto, o som
do canto, e o som é importante para eles, muito mais importante do que a visão. E o som é que vem de leste, que vem de uma entidade que ensinou os índios a cantar. Então, o canto é uma proteção. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu já vi, uma reflexão sua, achei interessante, até porque você foi uma grande feminista, você incomodava nessa época que vivia entre os intelectuais em São Paulo, e você falou sobre essa força da mulher indígena. O movimento feminista, ele trouxe essa força para a mulher da sociedade? Essa força que a mulher tem agora, quer dizer, essa luta e essa ideia de que a mulher, a liberdade da mulher, sabe de onde vem? De Lutero. O perigo da coisa é sempre, não sei se você notou, quando você tem uma ideia e você se apaixona por a ideia, você avança e desequilibra para um lado. Daí você recua, desequilibra do outro. Então, nós estamos neste movimento. Nós somos uma sociedade dinâmica, uma sociedade da história, uma sociedade que tem essa força de agir. Então, o que está acontecendo? A gente exagera um pouco. Então, assim, a mulher é livre, fica tão livre que Deus me livre, espera um pouquinho, volta um pouco. Porque, na verdade, a gente focaliza a personalidade da mulher, a sua força, e o homem, cadê? É isso que está perturbando o homem? Cadê o homem? Quando ele é ouvido, quando ele está também com a sua força dinâmica, com a sua força política, porque o homem é um ser, em todas as sociedades animais e humanas, um macho, quando ele é mais forte, como entre nós, como entre os chimpanzés, o macho ele tem a responsabilidade de defender a sociedade. E quando ele chega num momento em que quem vai defender a sociedade é a mulher, e começa a perturbar a força política e protetora do homem, as coisas começam a ficar um pouco perturbadas, um pouco desequilibradas. E o filho? O filho, o filho é interessante. O homem, ele sabe, desde que ele nasce, quase, sim, que ele é um elo da cadeia alimentar. Quando ele nasce, ele sai do útero e se sente imediatamente desprotegido. E daí aquela ideia de, hoje, se coloca a criança junto com a mãe. Por quê? Porque é aquela ideia do susto e o tacto é um sentido de proteção. O tacto é o sentido de estar protegido, pele com pele. E a criança começa a chorar, né? Aquele negócio de criança chorar, põe no berço, chora. Eu nunca vi índio chorar. Estão sempre agarradinhos sempre ali. Sempre agarradinho. E a mãe, quando vai trabalhar, põe na cintura, assim, naquele cinto. Carrega junto. E vai junto. Fica junto, coladinho. Os professores falam, né? É muito bom. Eu vou fazer outro intervalo e já pegando esse fio, vou te perguntar na volta, será que o fato das mães saírem cedo de casa para trabalhar e deixar esse filho Bom, é está bom acrescentando ou ruim? uma outra sociedade. Aí. Já voltamos. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás mil brilhos. Estrela da minha pátria, Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro.
Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite, contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. Voltamos ao Gente.com, conversando hoje com a antropóloga Vilma Chiara. Há pouco eu te perguntei se o fato das mães estarem deixando esse filho muito cedo para buscar o sustento, que efeito isso está tendo na nossa sociedade? Bom, na Na verdade, visão antropológica. se você acha, se a gente sabe que o tacto é importante para um contato, quer dizer, é a base da relação social. Isso cria uma carência. Então, se a mãe não está com a criança e aquela dedicação plena, existe uma carência que vai se refletir mais tarde, ou que já não se realiza tão bem. E é isso que a gente chama de psicopata, sociopata. Pata quer dizer não está bem resolvido. Não, peraí, você quer dizer que as mães que deixam os filhos para trabalhar fora, o filho corre risco de ser psicopata? Corre. Vilma, pelo amor de Deus. Corre. Corre porque tem uma carência nesse momento em que há uma formação da socialização dele. Então fica... Agora, é claro que não é por causa disso que tudo depende muito do indivíduo, porque cada indivíduo é diferente Claro, do do outro. contexto. Agora, o que acontece, reparem, a mulher deixa a criança, ou já, para começar, enrola a criança em pano, deixa no berço, a criança chora, não mima, não deve mimar. A criança, ela é desde cedo destituída de qualquer atividade, de qualquer atividade de tacto, de contato, né? Não tem contato, fica lá. Deixa eu te perguntar outra coisa, porque são muitas possibilidades de análise com você. Você tem feito um trabalho muito interessante junto à OAB para análise da situação de violência contra a mulher. O que explica nessa visão antropológica o que está acontecendo agora de casos tão crescentes de violência contra a mulher? Olha, é interessante porque eu tenho frequentado, por causa da minha bisneta, escolas de criancinhas pequenas, né? E com o meu vício de pesquisadora e observadora, eu observo os meninos da mesma idade, como eles estão reagindo na escola. Eles são agressivos. Então eu vejo assim... Claro que não quero exagerar, mas como pesquisadora a gente levanta as questões, depois abaixa. Mas eu vejo assim, menino que tem aquela atitude, já que eu digo, nossa, esse menino aqui, se não tomar cuidado, aí, ele vai bater na mulher dele, porque ele já bate nas meninas, ele agride as meninas. Mas o que está acontecendo com o homem para ele se tornar? Pois é, esse menininho, ele já está criando uma coisa assim contra a menina, contra a mulher. E daí, essa ideia de que o homem é protetor, ele tem que ter a força para poder proteger. Mas se ele não aguenta a luta com outro homem que ele passa a respeitar porque é forte, ele se vira para dentro de casa, onde ele encontra o fraco. Então é mais fácil para ele bater na mulher do que bater em outro homem lá fora. Então o que a gente diz lá na OAB e o que está cada vez mais transparecendo, que homem que bate mulher é porque é covarde. Ele não tem a coragem de bater em outro homem. Porque quando ele enfrenta uma mulher que bate nele, ele para.
Já aconteceu. Eu já tenho, inclusive, relatos de mulher que, de repente, perceberam que ela é mais forte do que aquele homem. Não do que o homem em geral, porque existe uma coisa generalizada e ela, então, resolve enfrentar. Aí o homem passa a respeitá-la e não bate mais. Vilma, você falando sobre isso, sobre agressão, você me faz lembrar que nas comunidades indígenas a questão de raiva não existe, não passa pela cabeça deles, né? Não é permitido. Pode passar, mas ela não é manifesta. vencida. Ela é vencida conscientemente. Porque a agressividade nunca pode existir dentro da aldeia. Ela é sempre dirigida para fora da aldeia para obter o seu sustento. Então, a agressividade dentro da aldeia seria uma quebra da segurança que a aldeia oferece. Então, de cima até o sul, não existe agressividade dentro da aldeia. É uma sensação de vencer a sua natureza não tendo raiva. Para viver em grupo. Para poder viver harmoniosamente em grupo. Harmoniosamente e interessadamente seguro. Porque se se tem raiva entre um homem e outro, ele já não está mais seguro dentro da aldeia. Ó, a gente Simples, né? Tempinho de sobra para terminar. Eu não vou terminar esse programa sem contar que você foi nora da Pagu, do Oswald de Andrade, é isso nora, mesmo? Não, mas eu não namorisco. Namorou o filho deles e o pai teria olhado para você e falado: quem é essa velha que está levando o meu filho? Porque ela tinha 21 e ele 17. É isso, Vilma? E estudou com Di Cavalcanti? Oswaldo de Andrade. Ele perguntou para o filho. Que era o pai. Perguntou para o filho: escuta, você está namorando alguma inglesa velha? Por quê? Você vive saindo para ir a concerto, para ir a teatro, para ir não sei onde. Que diabo? Onde é que história é essa? E estudou com o Di Cavalcanti? Chegou a fazer um pouquinho de curso de pintura? Não, o Di Cavalcanti porque eu fiz um cursozinho com ele de pintura. Quase que eu fiquei pintora em vez de ficar antropóloga, mas, enfim. Vilma, é verdade escolhas. que parte das suas pesquisas foram usadas até por Lévi-Strauss? Não é que foram usadas até por Lévi-Strauss. Depois de publicado, todos podem usar. Pronto, está publicado e o Lévi-Strauss me conhecia quando eu cheguei em Paris, ele já me conhecia, porque ele já tinha nos livros do cru ao cozido, daqueles livros daquela série deles, ele tinha os livros onde figuravam lendas e contos publicados por mim e por meu marido. A gente já era conhecida lá. Puxa vida. Porque a etnografia era mundial, né? Tá, então eu vou te fazer a última pergunta, uma resposta bem curtinha. O que mantém todo esse vigor, com 86 anos, vontade ainda de produzir? O que te move? Paixão. Não é? Não é paixão? Só pode ser. Porque paixão... Você já esteve apaixonada? Muito. Então, você sabe o que quer dizer isso? Move montanhas. No seu caso, paixão pela vida, né? Não, paixão pela pesquisa. Quer dizer, é tão gostoso, assim, cada dia você descobrir uma novidade, descobrir uma coisa que encaixa, é maravilhoso. É lindo. Prazer enorme falar com você. Tudo de bom, até um próximo programa. Gente.com fica por aqui e a gente se vê de volta também no próximo programa. Até lá.